As edificações deverão obedecer aos requisitos técnicos que garantam a perfeita segurança aos que nelas trabalham. Os locais de trabalho deverão ter no mínimo 3 metros de pé direito, assim considerados a altura livre do piso ao teto. Hoje as pessoas dão a vida pelo seu trabalho. Com isso, muitas vezes adoecem por conta disso, se machucam, se mutilam e se afastam das famílias. Quando chega na hora de descansar, quando aposentamos, a saúde nos falta por conta do nosso trabalho. Por causa de atitudes fora dos padrões de qualidade. Sabe o que podemos fazer para prevenir os acidentes de trabalho? Trabalhar com mais atenção, usar sempre os equipamentos de proteção individual, não fazer função que não seja a sua. E seguir sempre as normas da empresa. Adotar equipamento de proteção individual adequado ao risco, só adquirir os que possuir certificado de aprovação. Promover a segurança no ambiente de trabalho e zelar pela segurança e saúde dos colaboradores. Os atos inseguros decorrem da execução de tarefas de forma contrária às normas de segurança. Por exemplo, o excesso de horas de trabalho, o hora extras, posturas incorretas nas atividades, trabalho ininterrupto em uma mesma posição. A realização de abertura de chaves a princípio parece uma atividade simples. Mas não se deixe enganar. É uma atividade perigosa que pode te levar ao risco com a potencialidade de morte. Para a realização desta atividade, o colaborador deverá estar todo paramentado. Para realizar a abertura ou fechamento, o colaborador deve seguir uma sequência pré-estabelecida de segurança. Geralmente o eletricista já tem no seu DNA esta sequência. Lembrando que, em se tratando de intervenções no sistema elétrico de potência, um erro pode custar a sua vida. Nas movimentações de carga, devemos certificar se todos os colaboradores têm conhecimento dos riscos a que estão submetidos. Aqui nós temos um exemplo clássico aí de risco de prensamento e esmagamento. Haja vista que o veículo ou equipamento tem 2 comandos distintos, justamente para que o colaborador não fique exposto, correndo o risco aí de ser prensado ou esmagado. Outro fator importante é visualizar que todos os procedimentos de segurança estão sendo ignorados e que todo o treinamento que foi feito quanto ao risco de acidentes nas atividades de movimentação não estão sendo seguidos. A atividade deve ser paralisada, os colaboradores deverão ser submetidos a uma orientação quanto ao risco a que estão submetidos e só assim novamente a atividade será retornada para a conclusão de forma segura e eficiente. Você sabe por que é proibido ultrapassar em alguns trechos? Porque estudos técnicos concluíram que nestes locais não há segurança para isso. Quando 2 veículos colidem frontalmente a 80 km por hora, é o mesmo que bater no muro a 160. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas.
Nós temos o dever de organizar os materiais de forma que esses não se tornem risco em potencial de acidente para os colaboradores. Acidente do trabalho? Jamais, jamais, jamais. Por muitas vezes vamos encontrar resistência por parte dos colaboradores, mas organizar é preciso. Esmerilhadeira sem a coifa de proteção. Caso ocorra a quebra do disco, os fragmentos podem atingir os olhos do trabalhador. Alguns trabalhadores acham que a coifa atrapalha o rendimento da atividade. Mas, não se esqueça que é um equipamento de proteção. Bota pra torar! É muito importante que tenhamos a cultura de manutenção preventiva nos veículos rodoviários de modo geral, porque muitas vezes eles transportam máquinas, equipamentos, ferramentas e pessoas. E muitas tragédias ocorridas com esse tipo de equipamento estão associadas à falta de manutenção preventiva dos equipamentos. Sinalize as áreas de trabalho sempre que necessário. Evite a condição de trabalhar sem os equipamentos de proteção individual. Para que você não tenha acidentes, nem tampouco doenças ocupacionais. Mais difícil que desmontar é organizar. Devemos checar os cabos, instalar pranchões para um deslocamento seguro. Se necessário, construa corrimão e rodapés para evitar o risco de queda de pessoas ou materiais. Faça uso dos EVIs apenas para a finalidade que se destina. Certifique-se que o andaime está liberado para trabalho. No guindaste, mantenha as patolas totalmente estendidas nas movimentações e içamentos de cargas, pois assim teremos atividades realmente seguras.